Boa tarde a todos, dando início à nossa sessão ordinária do dia 9 de julho. Sob a proteção de Deus, constatada haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Dr. Silvio para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Convoco a secretária-geral Edna Mair para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica número 30, 516, sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 16ª, mesa diretora Beatriz, presidente, vice Adão, primeira secretária Jeane, segundo secretário tio Marcelo. Presença de todos. A ata anterior foi lida e colocada em discussão, e sem a mesma foi aprovada por unanimidade. Foi lido no expediente os ofícios 135 e 143/14, onde o assunto é aprovação de lei do gestor público Eliomar Rezende. Projeto de lei 41/14 do Executivo foi lido e o líder Gervani pediu que a professora Márcia pudesse usar a tribuna para expor o projeto. Pedido aprovado, em seguida a mesma falou sobre o trabalho da Emater, que a mesma está presente no município desde 1972. Comentou sobre os convênios, falou da agricultura familiar e que esse ano de 2014 é o ano do agricultor familiar. Na sequência, a mesma foi indagada pelo vereador tio Marcelo. E foi a discussão e, não havendo, foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei 35, 2014, executivo, foi lido e colocado em discussão, sendo que o vereador Ernesto disse que o diretor do SAI, quando aqui esteve, não soube explanar para nós vereadores. Falou que esses hidrantes são de ossada da prefeitura e não podemos exigir. Acha que aqui foi muito bem explanado pelos bombeiros, falou da distância dos 300 metros, comentou que as grandes empresas já colocaram, diziam aqui que era para meia dúzia colocado. Diz que é injusto os donos de comércio que têm um número de leitos qualquer, que exige que terão de instalar para atender eu ou você, enquanto o comerciante paga a água dobrada, dizendo que todo projeto que vem aqui são impopulares, e dizia que o SAI está falido. Disse ainda que o diretor do SAI está fazendo um trabalho de desencontro com a sociedade. E nós não podemos aqui fazer o nosso mandato, que hoje é de um jeito e amanhã é de outro. Temos que termos posicionamento em defender e não agora não sabe a palavra. Como quis aqui dar o golpe no poder legislativo. E se não fôssemos, se não fôssemos nós, não teria mudado o mínimo da água. Teria dobrado e não podemos admitir malandragem. Temos que ter respeito com aqueles que prometemos defendê-los. E ainda falou da arrecadação do SAI e sobre os aluguéis de máquinas de particulares. Diz que é um projeto que realmente tenta tapear a população, que muitas vezes esse poder tem cometido equívocos, erros, e é um projeto que não pode ser aprovado pelo Legislativo. Gervani disse que, na realidade, quem exige os hidrantes não é o SAI, é o bombeiro. E ainda falou sobre o Hotel Lopes, que é 700 metros quadrados. Então, o dobro daquele que existe, e que a água não é paga em caso de incêndio. Marcelo do Vale disse de uma certa preocupação com referência a esse projeto, onde o comandante Pimentel, no início de sua fala, para ele travou o projeto, dizendo que se instalarem um bem público na calçada do estabelecimento. Então, se o hidrante é um bem público, por que o comerciante pagar por isso? Falou que o SAI tem receita, fonte geradora, e essa história que está quebrada é balela. Diz que o município está construindo estação de tratamento de água, está investindo em outras ampliações.
por isso não concorda que os comerciantes têm que pagar. Washington salientou que nós já discutimos esse projeto já há algum tempo, e a preocupação que tivemos é com relação a esses hidrantes, e onde seriam implantados, onde existe uma determinação dos bombeiros e defesa civil, que toda empresa que tiver uma construção acima de 1.500 metros quadrados tem que ter ali um hidrante. E qualquer pessoa de bom senso vai entender que ele realmente precisa ter um instalado na porta da sua empresa para melhorar para os bombeiros se vier a acontecer algum sinistro. Comentou sobre a colocação desse hidrante que está sendo discutido, se é de responsabilidade da empresa ou não, e que no seu ponto de vista é da empresa, pois a prefeitura e o SAI têm tantas outras obrigações para se fazerem, pois acredito que o SAI não está em condições para fazer doação para uma mega empresa que está necessitando de uma coisa que vai melhorar o seu desempenho. E se vier a acontecer algum sinistro, quem vai ser prejudicado vai ser a empresa. E aqui em Minas a gente vê muito pouca responsabilidade social na comunidade. Falou sobre a Marfrig, que é muito pouco. Falou sobre a Marfrig, que é muito pouco que ela investe aqui em Mineiros e tem isenção de impostos do Estado de Goiás. Comentou também da Brasil Foods, que acabou de renovar o contrato de concessão com o governo do Estado e já está há muitos anos lucrando sem pagar impostos. Isso é realmente absurdo e entende quando o vereador Ernesto faz a defesa do pequeno, médio ou pobre consumidor. É natural, isso todos nós defendemos, mas o projeto é para acima de 1.500 metros quadrados. O vereador Adão falou que quando esse projeto chegou aqui, iria passar por despercebido. Não iria ter discussão, mas o vereador Ernesto pediu vista, reunimos, mas até hoje veio uma dificuldade de entendê-lo. Mas acredita que não vai prejudicar o pequeno, pois está bem claro no projeto, mas vai abster de votar, a não ser que sua bancada reúna para nós decidirmos. E comentou de um tio que tem 16 funcionários na sua empresa, e se for preciso colocar, ele não tem condições de colocar. Então, irá abster de votar. Paulo discordou que iria passar por desapercebido. Falou que o nosso país, onde a carga tributária é escochante, onde só se paga impostos, onde não tem educação, saúde, transporte, não tem nada. E, sem sombra de dúvida, é o país que mais paga impostos no mundo, pois o mesmo paga R$7.000 mensais de impostos. E diz que nenhum de seus filhos estudaram e consultaram em órgãos públicos, pois não é orgulho, é porque particulares são melhores. E quando vem mais taxas, é contrário. E não concorda que aqui tem pessoas que falam das empresas que até parece que elas são bilionárias, que ganham muito dinheiro. Disse ainda que na época, a isenção para Perdigão, para vir para cá, e parece que ficou 7 milhões, pois não arrepende. Comentou sobre a empresa Odebrecht, que mandou mais de 400 funcionários embora. E isso deu uma repercussão. Falou que o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos, pois quando fala em acrescentar mais impostos é contrário, pois o lucro das empresas não é muito, e diz que é contra e que o poder público não deve mandar para o povo pagar. Edmar falou sobre o projeto da Emater, dizendo que o valor aprovado é muito pouco, pois acredita que tinha que ser bem mais. Com referência ao projeto dos hidrantes, na verdade é contra, porque todos os projetos do SAI que vieram aqui, para ele, não foram transparentes. Não conseguiu entendê-los e o diretor da autarquia não soube explicar. Falou da arrecadação do SAI, do projeto do aumento da tarifa de água, que fomos contra esse aumento, e agora teve um acréscimo. Comentou sobre os hidrantes colocados na calçada, que o bombeiro disse que é público. E se é 1.500 metros construído ou não? E não souberam responder, e acredita que de repente vai prejudicar 5 ou 6, e acha que quem exige tem que dar condições, e que esse projeto teria de ser mais bem elaborado, e diz que vai pedir explicações para o SAI, e acredita que o mesmo não está ruim das pernas, e que a nossa água não tem qualidade. Renato diz que não vê tanto sentido nessa polêmica desse projeto, e é favorável mesmo, pois vê que tem que prevenir para que não tenha uma perca maior. Falou da instalação de urnas para 5, comentou que prefere que o SAI instale 30, 40 hidrantes sem pagarem,
sem pagar nada, e que a água, se for usada, não será paga, pois a segurança para quem não tenha um prejuízo, pois a segurança é para quem não tem um prejuízo. Se acaso vir a incendiar, e que o diretor do SAI falou os valores, sim, da arrecadação, e mostrou valores daquele mês, pois acha que está sendo uma discussão à toa. Comentou sobre os hidrômetros, se não tivessem sido instalados naquela época. Às vezes estávamos até sem água. E disse ainda que o dinheiro do SAI era desviado e que agora está sendo aplicado no próprio. E também falou sobre o tratamento de esgoto. O tio Marcelo disse que por algumas situações, assim muitos vereadores ficam chateados com ele, quando em certo momento dá até vergonha em assumir um cargo de vereador por essas situações. Que ninguém respeita o tempo de ninguém e que fala a mesma coisa o tempo todo. E surgiu uma dúvida, se é metros quadrados construído ou terreno, e que está bem claro da exigência com relação à empresa grande, pois a exigência é para a segurança da empresa. E comentou que para votar com consciência teria que saber se é construída ou se é o terreno. E pediu o visto do projeto. E esse pedido foi discussão, o vereador Ernesto discutiu, dizendo ser favorável ao pedido de vista, e que não podemos aqui votar por votar. Comentou que o tio Marcelo disse que a comissão de CCJ estava fazendo palhaçada nas reuniões. Acha que tem que respeitar nesse sentido. E não podemos aceitar essas situações e está defendendo a sociedade. O tio Marcelo disse que é obrigado a respeitar a opinião do vereador Ernesto, assim como ele também é obrigado a respeitar a sua. E falou que a discussão foi totalmente desviada e que essa história de ser candidata estão dizendo por aí, porque não falei, mas tem até sexta-feira para decidir e respeita a opinião. E espero que respeite a minha. Na sequência, o vereador Adão fez um requerimento verbal para que o senhor Joaquim Naves pudesse fazer uso da tribuna. Pedido aprovado. E o mesmo falou sobre o trabalho do Grupo São Tomé, pedindo apoio aos novos vereadores, pois são confeccionadas 2.200 fraldas geriátricas por mês para serem doadas para as pessoas acamadas. E mesmo assim, não estão dando conta de atender todas as pessoas. Falou sobre o valor da máquina, que gera em torno de 80 a 100 mil reais. A seguir, não havendo mais a tratar, a presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 9 de julho, às 13 horas. Dada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Senhora presidente, eu quero só que que todos os projetos do SAI, não todos do executivo, pode dar um entendimento que todos os projetos vêm para cá. Então, todos os projetos do SAI têm sido populares. Não havendo mais discussão, coloco a ata em votação. Vereadores que tiverem. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre essa questão do hidrante aí. Nós estamos em votação, então deixa eu terminar a votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Ata aprovado por unanimidade. Vereador Edmar, pode. Eu tive um contato com um bombeiro que trabalha na área operacional lá da 6ª CIBM sobre essa questão dos hidrantes. O capitão Pimentel aquele dia não soube falar quantos hidrantes seria mais ou menos instalado em Mineiros. Ele me disse que nos documentos dele lá seria 64 hidrantes. Só para vocês terem ideia, pecuária, 2. Eu estou lembrando aqui que ele me falou. Ali, Paraíso Máquinas, Real Máquinas, Paulo Máquinas, tem que pôr mais um. No shopping existe um, eles vão cobrar mais um. Rony Pneus, 1. Corpus Academia, tem que pôr 1. As escolas estaduais e municipais. FIMES, tem que pôr 1. Igreja Assembleia de Deus próximo da FIMES, outro. Os bancos, Caixa Econômica, tem que pôr 1. Itaú e Pilões ali, o hotel, outro. Bradesco, outro. Cicobi, outro. Pavip, outro. Cielo, outro. Aonde a loja da Case, outro. Hotel Dallas, outro. E eu me lembro aqui de 2 supermercados, que seria um Fernandes e o outro Astrocínio, que seria 64. Então são muita gente. Né? São muita gente que teria que colocar. Então seria 64
aproximadamente 64 hidrantes. Então, só para a gente ter um norte, né, de que, na verdade, é muita coisa. Vereador, você falou as escolas, todas as escolas estaduais, cada uma? A maioria delas, pelo que ele falou, que a maioria passa de 1.500 metros. Estaduais e municipais. É. Perguntei ao bombeiro, no meu comentário, eu perguntei se uma empresa perto da outra, você pode muito bem associar. Pode associar. Pode associar, porque eles têm que estar dentro de 300 metros. Convido a primeira secretária, a doutora Giane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, assistentes e visitantes. Projeto de Lei número 44 de 2014. Altera a Lei número 1630, que institui refis mineiros e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 45 de 2014, que incentiva o comércio local através de benefícios em licitações, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Projeto de Lei número 46 de 2014, que dá nome à estrada pavimentada que liga a Avenida Antônio Carlos Paniago ao Clube da Hípica a se chamar Estrada Miguel da Costa Lima, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 334 de 2014. Requer melhorias na praça do Aeroporto Municipal Fúvio Recilpo, com a devida revitalização, instalação de uma academia ao ar livre, parque infantil e lixeiras, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 335 de 2014. Requer viabilização de uma agência do Banco do Brasil no IP Shopping em Mineiros, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 336 de 2014. Requer ao Poder Executivo que confeccione agradecimento à presidente da UVG, senhora Valéria Jaime Peixoto Perillo, e à coordenadora geral, professora Eliana França, pelo repasse de uma ambulância para a VCC, Associação de Voluntários no Combate ao Câncer, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 333 de 2014. Requer limpeza no bairro Parque São José, de autoria do vereador tio Marcelo. Era o que tinha para hoje. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uso da palavra sobre assuntos pertinentes ao Legislativo e ao Executivo. Passo a palavra ao vereador Ernesto pelo prazo regimental. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistentes, funcionários do Poder Legislativo. Senhora presidente, eu fico indignado, com a derrota que nós sofremos. E quero aqui, estou também achando, Renato, que nós estamos derrotados em questões administrativas do nosso município. Nos 35 minutos, vamos dizer, nos 35 início aí, comparando com 45 tempo, viu, Marcelo? Nós podemos aí ver sinal negativo. Sinal negativo que sangra a nossa população. Eu fico extremamente chateado, Renato, quando tem uma empresa de lixo aí, como que é o nome? Nilcon, que nós dizíamos, quando era bem menos, Flávia, que eu dizia que o prefeito anterior, usávamos até a expressão que ele estava roubando. Muitas vezes foi dito aqui. Hoje, Marcelo, nós temos aí praticamente o dobro. O dobro.
ô Gerba. A cidade aumentou, mas a coisa parece estar pior. Mas o mais grave é que essa mesma empresa, Flávia e vereadores, aloca para a prefeitura 4 caminhões, 2 motos niveladoras, melhor dizendo, patrol, 2 pá mecânicas, uma máquina de esteira. Os funcionários, Adão, você esteve lá, os funcionários do Poder Executivo, que faz parte da garagem, reclamam. Máquinas que têm condição de voltar a trabalhar. Mecânicos renomados, Zé Sábio, renomado. Donos de oficina me reclamava ontem antes do jogo, me reclamava, é um absurdo o que está acontecendo. Dizia lá, Gerba, que pensava, que acreditava muito no atual prefeito. Pensava que ele faria uma gestão das melhores, com a qualificação, cara que foi governo de Goiás, administrou a Assembleia Legislativa e como gestor não está dando conta. Porque quando a sociedade aí acusa, reclama, demora para mandar um contrato para nós aqui, Osto, e quando manda, percebe lá que é quase o dobro do que pagava anteriormente e a limpeza pública ruim. Funcionários reclamam dos dizelos lá, da garagem, das máquinas. Chega, produtor, o Edmar me disse que pediu para recuperar uma estrada, não pode porque não tem máquinas. Não tem máquinas. Agora, onde vamos parar, Oxa? Você chegou agora, Vossa Excelência chegou agora, aluga dessa mesma empresa 9 máquinas pesadas, 4 caminhões, 2 patrol, 2 retroescavadeiras, uma máquina de esteira. Quando dizia, e você percebe, muitos carros de fora de Mineiros, de fora, locado para a prefeitura com timbre da prefeitura. Percebe em caminhões dessa empresa aí, timbre da prefeitura e da empresa. Olha onde nós paramos. Nós também estamos perdendo, né? A população talvez está indignada como o povo brasileiro ontem ficou. No primeiro tempo aí desse governo, a sociedade está perdendo, nós estamos perdendo, e é culpa também nossa aqui do Legislativo. É culpa nossa, porque nós temos que exigir que o prefeito venha aqui, Gervi diz para nós, porque está locando essas máquinas dessa empresa superfaturada, o dobro do valor, o dobro. O quê? Por quê? Por que faz isso com o povo, Flávia? Promete, muitas vezes populista, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar a qualidade de vida do povo de Mineiros. Eu fico extremamente indignado. Aqui eu falo com consistência. A moça que aqui defende um determinado grupo, eu falo com consistência porque durante a minha vida pública, quando era aqui o Roldão, meu tio, quando era aqui o ex-prefeito de Antônio, do PMDB, o que era errado eu dizia. Quando o Roldão deixou de dar o caminhão de cascalho, Renato, eu cobrei dele. Eu fui e disse que ele estava errado para aquele que precisa. E nós temos que fazer aqui, presidente, de nosso mandato um instrumento em defesa da sociedade. Não sei qual é o adjetivo ou qual o nome que podemos dar aí no que está acontecendo na administração pública de Mineiros. É vexatório, é decepcionante. Quando você vê, quando você acreditava, eu votei, é de meu partido, é do PMDB, eu votei nele, Flávia, pensando que seria um estadista, fazia uma das maiores administrações já vistas em Mineiros. E hoje a sociedade só fala que está decepcionada. Tem que tomar providência, senhora presidente. O poder legislativo não pode se omitir. Nós não podemos só aqui falar, Edmar. Nós temos que cobrar, nós temos que ver o funcionamento do senhor prefeito. Muitas vezes nós já falamos aqui, mas ele não teve coragem de responder nada. Falam da roubalheira, falam que a questão da passarela houve roubo. Nunca teve aqui coragem de vir dizer, não, os preços são esses.
Agora, vem essa questão aí das máquinas, mais uma vez, locado da mesma empresa que superfaturou, que é 540 mil, e dizem, Washington, que dessa própria empresa, o povo me disse, a própria empresa, senhora presidente, dá ao prefeito 180 mil por dia, Sheva. Dizem aí. E quem tem de dizer que não é verdade é o senhor prefeito. Isso significa 6 mil reais por dia. Agora, mais uma vez, o povo vem me reclamar, Washington, que tem 9 máquinas que eles conhecem aí que está locada dessa mesma empresa para o Poder Executivo. Pois, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale. Questão de ordem, eu fui citada só para falar aqui. Eu tive na Secretaria de Obras mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás, procurado através de 3 servidores, não vou falar o nome até para preservar, 2 mecânicos e um motorista. Eles alegam lá que tem 2 carregadeiras que são muito boas, de marca boa, e que está em plena condição de trabalhar. E a administração, através do Eric e do Jair, vocês querem fazer das 2 virar só uma. Eles querem desmanchar uma. Aí eu tirei foto, falei, não, eu vou conversar com eles. Eu só queria dar um recado para o Gerva, que é o líder do prefeito, levar essa preocupação que eles têm com essas máquinas que estão lá, que segundo eles, mais que ninguém, eu acho que são os melhores que sabem se as máquinas são boas ou não, essa preocupação. Só isso que eu tenho que falar. Na época do governo assim, comprou 2 patrolas, despenaram ela, 2 patrolas, está lá despenada, a gente sabe. Na época deixou, era 4 patrolas que tinha, funcionando. A prefeitura atual recebeu com 2, e tudo daquele jeito lá, foi refazer tudo. Sabe? A gente sabe o que é e é que é dificuldade. Eu quero que vocês vão lá fazer uma visita, para vocês saberem o tanto e o quanto que lá você não sabe o que é a sucata. Se é o André ou a prefeitura, que recebeu até hoje, não pode fazer leilão, porque não recebeu o patrimônio até hoje. Como é que você vai vender sem receber patrimônio? Lá está faltando gradeadora, cadê ela? Né? Então, a sucata que está lá é de fazer vergonha que foi recebida. Agora, qual a maneira de você trabalhar? Infelizmente, é locando. Né? Que hoje, eu mais um de mandar, e você também estava, nós teve o Eric falando lá que o Provia saiu. Saiu agora. Né? A partir do momento que tiver as máquinas novas, vai deixar de locar. Não foi isso que nós escutamos? Né? Agora, toda a vida, isso é um mal do serviço público, faz-se vale. O vale é um caminhão parado e pega a peça de um e leva para o outro. Toda a vida fez isso. Eu acho que isso é um erro. Na época da não fazíamos. Porque eu vim de uma cultura de fazer as coisas certas, trabalhei 15 anos na Ford, né, não fiz um vale de um equipamento de um para o outro. Agora a cultura toda a vida foi essa. E vocês têm uma ideia como é que foi? E era, no tempo recente agora, a prefeitura tinha lá as máquinas quebradas, chegava o fazendeiro e falou, não, hoje eu quero minha máquina. O fazendeiro era obrigado, se ele quisesse ter serviço, a comprar peça. Hoje não tem isso. R$ 7.900 cada caminhão lotado e a manutenção por conta do dono do caminhão. A prefeitura entra com o petróleo e o motorista. Não sei se o motorista, eu acho que é da prefeitura. Senhora presidente, novos pares, assistentes, mais uma vez, vemos o vereador Ernesto subir à tribuna e fazer denúncias contra o executivo, contra o gestor que é do seu partido. Inclusive, aqui parece que já virou rotina as divergências, as discussões internas até no partido aqui. Mas quando o Ernesto vem denunciar, porque ele recebeu denúncias e ele trouxe ao plenário, trouxe ao Poder Legislativo de mais contratos extras, mais contratos de locações com a mesma empresa. Então, quando você vê a gestão priorizando, a gestão monopolizando os contratos, a terceirização, é porque tem indícios ruins. Porque se anteriormente 298 mil passa para 540 mil, só se for bobo, só se a pessoa não quiser enxergar que existe rolo.
que existe alguma coisa não legal. Agora, se ainda existe mais máquinas locadas, a coisa complica. E o bom é que direto fica querendo comparar. O ruim da comparação, querendo comparar a gestão anterior e atual. Comparação, se você quiser comparar, via justiça, gente. Porque aqui mesmo eu vi o líder do governo citando que não recebeu o patrimônio, mas o governo já está completando quase 2 anos de governo, ainda está discutindo patrimônio. Se o patrimônio está lá, entra com mandato de segurança contra a ex-gestora, contra o ex-secretário para devolver a máquina. Porque vai passar 4 anos, ainda mais 4 anos passados, ainda mais com o gestor, pior gestor da história de Mineiros, Agenor Rezende. Isso é avaliação pela população. Já 3 pesquisas, a pior avaliação. Tomara que melhora com a economia, com a arrecadação e com caixa montante, possivelmente melhorará. Mas não tem gestão pior até agora que o Agenor Rezende. Querer discutir anterior e atual com a população é besteira, porque o povo sabe as avaliações, sabe as pesquisas internas. Então eu fico achando ruim é quando você sempre fala assim, não recebeu o patrimônio, isso, não recebeu aquilo anterior. Isso é judicial, gente. Se a gente não buscar medidas judiciais, igual falava-se assim, até um mês atrás falava-se, sua candidata não é candidata. Eu falava, olha, a Neiva, é ficha suja, está na lista dos inelegíveis, o tribunal não vai passar. E agora que saiu a lista, todo mundo murchou, porque ela é candidata, registrou a candidatura, por quê? Porque ela não tem pendências legais, porque o tribunal atestou que ela cumpriu as exigências. Então, ficar falando, o melhor, eu falo assim, se existe coisa, por exemplo, o patrimônio entregou, entra o mandato de segurança. Gestor, secretário, cadê? Vocês entregaram aqui, mas eu acho que patrimônio, quando vai conferir, quando foi receber, conferiu, não deu certo, então ali eu imagino que já entrou, já tem alguma divergência desde o recebimento, porque fala-se de trator, fala de roçadeira, fala de trator de gramado, tudo eu vejo história aí. Mas se existe as histórias que entram no meio judicial, o poder judicial é o órgão que vai, é o poder que vai resolver essas casos, vai resolver as diligências, vai resolver todas essas preocupações, mas que o governo tem de andar, o governo tem de trabalhar, porque se ficar os 4 anos lamentando Mineiros, vai continuar esse negativismo, vai continuar essa gestão mal avaliada. Essas são as minhas palavras, presidente. Havendo matérias nas comissões, suspendo a presente sessão para as comissões. Não havendo mais prazo regimental, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco outra para amanhã, às 8 horas da manhã, no plenário Tranqueiro de Almeida Neves. Boa tarde a todos.